Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Vou marcar aqui o nosso texto de hoje. Hoje a minha internet aqui tá uma luta. Tomara que dê certo. Hoje não tá fácil. Marcos 35 a 5:20. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo isso. Mas a ideia é a gente abordar toda essa parte. Fala, Nelson. Muito bom ter você aqui com a gente. Serginho. Fala, meu brother. Serginho tá aí com a gente hoje. Ontem não tava aqui em casa fazendo discipulado. Fala, Sara. Olá. Fala, Marcos Miraca. Senti sua falta ontem, Marcos. Simone, olá, tudo bem? Bem-vinda. Deixa eu me arrumar aqui melhor. Ok. Vamos ajeitar isso aqui. Aí. Assim. Quem mais chegou por aqui? Simone, já falei um oi. Olá, Regina, tudo bem? Olá, Ilse e Saulo. Bem-vindos. Olá, Arnaldo. Muito bom ter você aí com a gente mais uma vez. Olá, Denilze. Oi, que bom que você conseguiu entrar hoje. Muito legal. Oi, Fabiane. Bem-vinda. Estamos aí. Hoje estou atrasado, né? Hoje a minha internet aqui, ela tá uma luta. Tá difícil. Ah, legal, Marcos. Então você estava aí, né? Quem mais está? Oi, Márcia, tudo bem? Ana Kelly, bem-vinda. Cristina. Olha o Pedro aí, fala Pedro, tá bom, cara? Ô, gente, você sabe que o Pedro vai ser papai de novo, gente? O Pedro e a Marina. A Liz vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Não sei se vocês sabiam, mas é isso aí, é ou não é, meu brother? Fala, Janaíne, João, bem-vindos. Ana Souza, olá. Celebra aí, ó. Celebra aí, o cara não contou pra ninguém, tá escondendo o ouro. Não, brincadeira, tá lá no Instagram lá dele já, tá escrito lá. Deixa eu tirar essa blusa aqui que tá quente, esquentou. Hoje o dia tá meio maluco. Pô, não sei vocês aí, gente, mas a minha internet hoje aqui não tá fácil, viu? Acho que ela ficou com preguiça, porque tô desde cedo dando aula, curso, não parei. E agora ela tá aí, ó. Será que é a Lara? Pois é, vai ser charada minha neta, olha só. Olha o cara, bicho, colocando o nome da minha neta na filha. Agora eu vou ter duas Laras, se for, né? Fala, pessoal do Estufa, bem-vindos. Eu tô atrasado, mas vou esperar um pouquinho mais, tá, gente? Pra turma ir chegando aí. Fala, Ian, beleza, cara? Bem-vindo, boa noite. É isso aí, saudade do Pedro, né? O pessoal tá com saudade dele. Já falei da gente fazer uma live aqui compartilhado, o cara nunca que se apresenta. Olá, Domingas, bem-vinda. Olá, Oswaldo. Hoje não dá, né? Porque hoje minha internet tá péssima. Se eu compartilhar aqui hoje com alguém, aí que o negócio não vai mesmo. Eu espero que não fique travando aqui para você. Aí, Pedro, ó, a galera gostou aí, cara, de fazer uma live compartilhada aí, ó. Você tem que falar aí quando é que o negócio rola, que você some, aparece numa, some e tal.
Vamos pegar aí um texto de Marcos aí, vamos fazer junto. Aí, ó. Só marcar, vamos marcar então. Vamos pegar aqui um texto de Marcos aí, a gente combina. Você lê aí, eu leio aqui, a gente entra junto e vai compartilhando as coisas que a gente viu no texto. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos para frente. Eu sei que ele topou, Cristina. Nós vamos combinar aí uma data pra gente fazer isso juntos. Quem sabe semana que vem, né, Pedro? Gente, vamos combinar um dia da semana que vem, um capítulo aí que a gente tiver junto. Do Evangelho de Marcos aí a gente faz essa live junto aí, vai ser bem legal. Vamos lá, Marcos capítulo 4, nós vamos ver final do capítulo 4, verso 35 a 41. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu peço em nome de Jesus que a Tua graça, Senhor, nos assessore, na autoridade do nome de Jesus, que essa internet se estabilize, para que a gente consiga fazer essa live até o final sem problemas. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Eu peço para aqueles que ainda vão chegar e aqueles que vão ter acesso a essa live depois, ela tendo ficado gravada, Senhor, que a Tua palavra seja instrumento nas mãos do Teu Espírito, Deus, para estar fortalecendo, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha aí, ó. A Liz está mandando um beijo para mim. Ô Liz, beijo para você, querida. Muito obrigado pelo beijo. Virou irmã mais velha, hein? Pô, e aí, hein? Vamos ver se vai ser um irmãozinho ou uma irmãzinha, hein? Tô achando que vai ser uma irmãzinha, hein? Sei não, hein? Vamos ver. Então vamos lá. Marcos 4, 35 a 41. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos primeiro pegar essa seção aqui. Marcos capítulo 4, Jesus está ensinando com as parábolas, né? Ele estava lá em Cafarnaum e ele sai da casa de Pedro, onde ele estava, e vai para a região da praia lá, e o pessoal se aglomera ali para ouvir os seus ensinos e também para receberem cura, né? E terem as suas necessidades ali supridas pelo poder de Jesus. E Jesus está então ensinando ali sobre as parábolas do reino, e depois, quando ele termina isso, ele fala para os discípulos irem para o outro lado. O outro lado é Genezaré, ok? Eles estão no Mar da Galileia, do lado de Cafarnaum, do lado de lá é Genezaré, a região dos Gadarenos. E Jesus então resolve passar para o outro lado. Eles entram no barco e vão com Jesus, e o texto nos diz que enquanto eles estão indo, vem uma grande tempestade, ok? E aí eu quero... E Jesus está dormindo no barco. Certamente Jesus estava bem cansado. Lembre-se que no contexto, no capítulo 3 de Marcos, nos é dito que
Jesus com os seus discípulos não tinham tempo nem para descansar, nem para comer, né? Tamanho era o número de pessoas que vinham a ele para serem atendidas por ele, para serem cuidadas por ele. Então Jesus certamente estava bem cansado, e ele resolve sair dali e ir para o outro lado. Então, enquanto eles estão fazendo essa viagem, ele dorme, e começa a chover, e a chuva, diz aqui o texto, que vai se intensificando e ela se torna uma tempestade. O mar fica bem revolto e a água começa a entrar dentro do barco. Eu quero lembrar você que entre esses seguidores de Jesus, nós temos vários deles que são pescadores, são pessoas que estão acostumados a estarem no mar, a lidar com o mar. Pelo menos 4 deles nós sabemos claramente que eram pescadores: Pedro, Tiago, André e João, ok? E o texto nos diz que eles começam a ficar angustiados, apavorados, e aí Jesus está dormindo e eles vão lá então despertar Jesus. Essa tempestade não devia, certamente não era uma tempestade pequena, não era uma tempestade simples, ok? Porque, pense bem, são homens experientes, são pescadores, e se eles estão tão assustados assim é porque, de fato, a situação para eles ali era uma situação bem complexa, né? E eles estavam aí a ponto, de acordo com o que eles mesmos dizem para Jesus, na hora que acordam Jesus, a ponto de afundarem. E eu imagino que eles são tomados de 2 sentimentos. Primeiro, o sentimento de medo, que está presente por causa da tempestade que está acontecendo ali, e eles estão tentando solucionar o problema como pescadores experientes dentro do barco, e eles não conseguem. Ela vai ficando cada vez pior e o barco começa a ser cheio de água. E eu imagino que um segundo sentimento deles deve ter sido um sentimento de indignação ou de inquietação, porque veja como eles acordam Jesus, com Jesus, um sentimento de indignação com Jesus, pelo fato de Jesus estar dormindo. Eu digo isso porque eles acordam Jesus, e a palavra que eles dizem para Jesus mostra isso para a gente. Quando eles acordam Jesus, eles dizem assim: mestre, não importa que morramos, né? Veja aí o texto. Os discípulos disseram: mestre, não te importas que pereçamos ou que morramos? Então eles estavam com medo, e eles também estavam indignados. Eles estavam com medo por causa de toda aquela situação que estava acontecendo, e eles estavam indignados porque Jesus está dentro do barco e ele está dormindo, e eles estão enfrentando toda aquela situação e Jesus não está se importando com aquilo. Jesus continua dormindo. Mas a grande questão que eu queria levantar aqui para vocês é que Jesus devia estar cansado pacas, né? Porque um barco que está no meio de uma tempestade, um chuvão, não era um chuvisqueirinho, era um chuvão. O texto nos diz que Jesus está dormindo na popa, e tem a chuva forte, e agora a água do mar está entrando no barco e Jesus continua dormindo. Cara, Jesus devia estar cansado mesmo, né? Porque, sei lá, eu acho que eu já tinha acordado há muito tempo, com o barco chacoalhando, com aquela chuva caindo em cima de mim, com a água do barco entrando dentro do barco, né? A água do barco, não, a água do mar entrando dentro do barco. Eu imagino que eu já tinha acordado há muito tempo, né? Por que Jesus não acordou? Por que Jesus estava dormindo, né? Devia estar muito cansado, né? Eu não acho que Jesus estava dormindo desse jeito, nesse tanto, por causa do cansaço dele, ok? Certamente Jesus devia estar bem cansado, mas por mais cansado que você esteja, dentro de uma situação assim, você não tem como não ser despertado. O que leva Jesus a estar dormindo tem que ser algum outro motivo. E eu acho que o motivo que Jesus está dormindo aqui, que Jesus mesmo diz para os discípulos, que é mostrado por aquilo que Jesus diz aos discípulos, é o fato de que Jesus não estava numa tempestade. Ok? Jesus não estava numa tempestade. Jesus estava em paz naquela tempestade, porque dentro de Jesus não havia tempestade. Ok? No reino de Deus, as tempestades não nos afetam. E Jesus vivia a realidade na vida dele totalmente voltada para a questão do reino de Deus. Jesus, ele tinha completa convicção de que a vida dele estava na mão do Pai, e que ele estava sendo cuidado pelo Pai. Então, mesmo em meio à tempestade, Jesus continuava dormindo, porque não havia a mínima possibilidade na mente de Jesus de que aquele barco fosse afundar, que ele não fosse para o outro lado. Por quê? Porque
Jesus fazia só aquilo que o Pai estava fazendo, e o Pai havia dito para Jesus, vamos para o outro lado. Então Jesus está indo para o outro lado, porque o Pai está indo para o outro lado. Entende? Veja, quando Jesus acorda e ele diz para os discípulos assim, por que sois assim covardes? Por que tem medo? Ainda não tem fé? Eu acho isso muito interessante. A fé do reino, a fé bíblica, ela nos enche de coragem. Não por causa de termos uma vida que não tem medo por sermos imprudentes, mas porque nós temos uma vida que nós estamos completamente convictos de que o Pai está à frente dela, o Pai está cuidando dela. Jesus tinha completa convicção disso. Então isso fazia com que Jesus não tivesse medo. Eu acredito que Jesus estava dormindo porque dentro de Jesus não tinha nenhuma tempestade. Havia uma tempestade fora de Jesus, no lado externo, mas no lado interno de Jesus havia paz, havia calmaria. Já os discípulos, eles estão com uma tempestade externa e com uma tempestade interna. Eles estão tomados pela tempestade externa, que são as ondas do mar, os ventos, a chuva, mas eles estão com uma tempestade interna, que é a tempestade do medo. E aí, quando eles acordam Jesus, o que Jesus faz? Jesus levanta-se e ordena que a tempestade pare. E depois que ele faz isso, ele vira-se para os discípulos e o texto diz que faz completa bonança. Então aí ele vira para os discípulos e os indaga, por que sois covardes? Ou em uma outra tradução, por que tendes medo? Por que estás apavorado? Ainda não tendes fé? Então veja, Jesus relaciona a perspectiva do medo com a falta de fé. É interessante isso, porque as escrituras nos dizem em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós temos medo, isso é de algo que está relacionado à nossa vida, que está sendo vivida em missão. Isso está diretamente ligado ao fato da ausência da nossa fé. A fé de Jesus é que ele vai chegar do outro lado. E ele vai chegar do outro lado porque o Pai está cuidando deles. Então ele se levanta e ele manda a tempestade parar. Você só pode ter domínio sobre uma tempestade externa na sua vida se você estiver vivendo sem tempestade dentro de você, internamente. Se você está tomado pela paz do reino, pela fé do reino, pela convicção do cuidado do Pai. Então, o que Jesus faz? Tem uma tempestade externa, mas no reino de Deus não há tempestade. Ele está desfrutando da realidade do reino, ele está descansando no Pai, ele está dormindo, porque ele tem completa convicção de que o Pai está cuidando dele. Então, quando os discípulos o acordam, ele olha para aquela tempestade e o que ele faz? Ele pega o que está dentro dele e ele traz para fora. O que está dentro dele? Paz, calmaria. Então a paz, a calmaria do reino que está dentro de Jesus é manifestado para fora dele. Ele ordena que a tempestade pare, que o mar pare, e o texto diz que faz completa bonança. A palavra aqui no grego traz a ideia de que o mar ficou sereno imediatamente. Todos nós sabemos aqui que quando tem uma tempestade no oceano, no mar, o mar fica agitado. Quando para, ele vai ficando, aos poucos ele vai voltando ao normal, até ele ficar tranquilo. Mas aqui ele ficou tranquilo imediatamente, a tempestade parou imediatamente. E Jesus faz isso porque ele tem domínio sobre a tempestade. Porque ele tem uma paz, que é a paz do reino nele, que o leva a dormir no meio da tempestade. Então, preste atenção. Você só pode dominar as tempestades externas da sua vida se você tiver a paz do reino dentro de você. Você só pode dominar as tempestades da sua vida nas quais você é capaz de dormir no meio delas, por tranquilidade, do cuidado do Pai nas nossas vidas. Jesus sabia disso. O Pai está cuidando de mim.
Nós temos uma missão, nós temos que ir para o lado de lá e o Pai vai nos levar do lado de lá. Por isso que ele disse para os discípulos, por que vocês são assim covardes, como é que ainda não têm fé? Veja, antigamente eu li esse texto e eu achava que quando Jesus dizia isso para os discípulos, por que vocês são assim covardes, ou por que estão assim comigo, como é que ainda não têm fé? Pensando que Jesus estava dizendo para eles que eles não precisavam ter acordado Jesus, eles poderiam ter usado da autoridade para mandar o mar silenciar, para a tempestade parar. Antes eu pensava isso assim, mas não é isso, não pode ser isso. Sabe por quê? Porque os discípulos andam com Jesus e estão aprendendo a fazer aquilo que Jesus faz. E Jesus nunca tinha ainda silenciado uma tempestade, então os discípulos, Jesus não podia estar esperando que os discípulos fizessem algo que ele mesmo não tivesse mostrado para eles, ensinado para eles que eles poderiam fazer. Então, o que Jesus está dizendo aqui, na minha opinião, sobre o medo deles, a falta de fé deles, está relacionado à falta de fé deles no cuidado do Pai. Jesus consegue dormir na tempestade porque Jesus tem completa convicção do cuidado do Pai. Jesus tem completa convicção de que o Pai está com eles no meio daquela tempestade, com ele no meio daquela tempestade. Jesus tem completa convicção que o Pai está no barco com eles. E se o Pai está conosco e está cuidando de nós, e ele tem um propósito, então, para a nossa vida, no que diz respeito à missão do reino, não existe nada que possa alterar isso. Não existe nada que possa comprometer isso. Não tem nenhuma tempestade que pode fazer com que os propósitos de Deus não se cumpram na vida da gente. Então eu queria que você pensasse agora, quais são as tempestades que você tem enfrentado na sua vida? Quais são as tempestades que nós temos enfrentado nesses últimos meses, né, frente a essa questão da pandemia e tudo mais? Que tipo de tempestade está ao seu redor? Nós temos tempestades físicas como essa daqui, que é chuva mesmo e tudo mais, mas nós temos outros tipos de tempestades que às vezes acontecem na nossa vida, que vêm contra a nossa vida. O que é que tira o seu sono? O que é que faz com que você seja tomado de medo por causa da sua falta de convicção, a sua falta de fé, de que Deus te ama suficiente para cuidar da sua vida? Para garantir que a sua vida não vai naufragar. Para garantir que você vai chegar aonde Deus disse que você deveria ir. Que a paz do reino enche a sua vida agora. Que a paz do reino enche o nosso coração. E essa paz que vem da mesma certeza que Jesus tinha de que ele podia dormir no meio de uma tempestade, porque ele carregava a realidade do reino de Deus nele e o Pai estava com ele, estava cuidando dele. Então eu quero que você pense nisso agora e que você receba agora do Espírito Santo de Deus uma transferência de paz. Vem, Espírito Santo. Nós te pedimos uma transferência de paz agora aqui, em nome de Jesus, uma transferência de paz para cada pessoa que está aqui me ouvindo agora nessa live, para aqueles que ainda vão ouvir e que estão vivendo um momento atribulado, um momento de tempestade na sua vida, seja em que área for, seja em que ordem for, e que está fazendo com que essas pessoas percam o sono, fiquem desesperadas, fiquem angustiadas, achem que vão naufragar. Espírito Santo, inunde-os com a tua paz agora. A paz que vem da fé e da convicção de que o Pai está conosco e por isso nós podemos descansar, nós podemos dormir como Jesus no meio de uma forte tempestade. Amém. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para você aqui é da onde surgiu essa tempestade. Da onde veio essa tempestade? E aí eu quero fazer um paralelo com você, com um texto do Antigo Testamento, de um livro profético chamado Jonas, o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas diz pra gente que Deus deu uma ordem para Jonas entrar no barco e ir para Nínive. E ele pega um barco e vai para Tarsis. E quando ele está indo para Tarsis, uma tempestade tão violenta quanto essa aqui, talvez até mais violenta do que essa, comete o navio no meio da viagem. E os marinheiros têm essa mesma situação que os discípulos de Jesus estão vivendo aqui. Eles estão tentando controlar as coisas no barco,
mas a tempestade está ficando cada vez pior e eles estão vendo que eles vão naufragar e que eles vão morrer. E aí aqueles marinheiros que eram pessoas de várias nações diferentes, cada um começa a clamar para o seu próprio Deus, pedindo que esses deuses os ajude a vencer a tempestade, mas a tempestade só piora. E aí, em contrapartida a isso, Jonas está dormindo lá no fundo do navio. E aí então os marinheiros encontram Jonas, o capitão encontra Jonas e vê que Jonas está dormindo e diz: ei, o que você está aí fazendo? Por que você está dormindo? Por que você não está nos ajudando? Todo mundo está desesperado, todo mundo está clamando ao seu Deus para ver se consegue algum tipo de socorro, de ajuda, de libertação, e você não se importa, você está aí dormindo? Quem é você? Aí Jonas levanta e diz assim: eu sou Jonas, sou hebreu, sou profeta do Deus vivo, criador dos céus e da terra. Essa tempestade está acontecendo porque eu estou indo para longe do Senhor, eu fugi do Senhor. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. E aí o texto nos diz que eles não querem fazer isso, eles não querem jogar Jonas no mar, e eles começam a tentar ainda resolver a situação, mas eles fica cada vez pior. E eles acabam decidindo jogar Jonas no mar, mas antes deles jogarem Jonas no mar, eles pedem perdão, então, para Deus, para o Deus de Jonas, por eles terem que fazer aquilo. E quando eles jogam Jonas no mar, a tempestade para, e aí todos os marinheiros do navio começam a glorificar o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, todo mundo no navio se converte ao Deus de Israel. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque são duas tempestades. Você tem a tempestade aqui, acontecendo com Jesus, e você tem essa tempestade aqui acontecendo no mar de Tarsis, indo para Tarsis com Jonas. São duas tempestades, mas a origem dessas tempestades são diferentes. Veja, a tempestade de Jonas é uma tempestade que é enviada por Deus para a vida de Jonas. Por quê? Porque Jonas está andando para longe do Senhor. Jonas está fugindo de Deus. Jonas está indo para uma direção contrária aos propósitos de Deus para a vida dele. E aí Deus envia uma tempestade para barrar Jonas, para levar Jonas ao arrependimento e para trazer Jonas de volta ao propósito dele. Então eu quero dizer para você que algumas tempestades que acontecem na nossa vida, elas acontecem enviadas pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus nos ama e talvez nós estejamos andando para longe dele. Como Jonas. A gente esteja se dirigindo para o caminho oposto daquele que Deus deseja para a nossa vida, daquele que Deus quer para nós. E Deus nos ama o suficiente, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida e Ele não vai nos deixar escapar dele. Então, às vezes, algumas tempestades, elas vêm porque nós estamos indo contra a vontade de Deus, nós estamos indo para longe de Deus, e elas são tempestades enviadas por Deus. Às vezes nós temos algumas situações na nossa vida, algumas lutas na nossa vida, algumas dificuldades na nossa vida, que são permitidas por Deus, algumas delas são, na verdade, enviadas por Deus, porque Deus nos ama o suficiente e Ele quer nos trazer de volta para Ele, e Ele sabe que nós estamos indo para longe dEle, e Ele não vai permitir que a gente siga o caminho contrário daquele que Ele sabe que é o caminho dEle para a nossa vida. Mas e a tempestade de Jesus? A tempestade de Jesus não é uma tempestade que foi enviada por Deus. A tempestade de Jesus é uma tempestade que foi promovida por demônios. Foi uma tempestade promovida por Satanás. Então existem algumas tempestades na nossa vida, algumas situações que acontecem na nossa vida que é um ataque de Satanás contra a nossa vida, porque nós estamos indo na direção da vontade de Deus. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus disse para a gente fazer. E aí o inimigo vai se levantar contra nós, ele vai tentar nos impedir, porque ele sabe que se a gente viver a nossa vida do jeito que Deus disse para a gente viver, se nós formos na direção que Deus disse para a gente ir, nós vamos trazer destruição para o seu reino, para o seu império. Nós vamos destruir suas obras malignas.
É isso que está acontecendo aqui com Jesus. Por que eu digo que essa tempestade é uma tempestade enviada por Satanás? Não é uma tempestade natural, ok? Não é uma tempestade que acontece no mar. Diz o texto que aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. Ou seja, do nada começou um vendaval, do nada começou a tempestade, as grandes ondas se jogavam contra o barco. Assim como em Nínive, com Jonas e Nínive, do nada começou a tempestade, só que aquela tempestade foi enviada por Deus. Aqui do nada começa uma tempestade, mas essa tempestade não é enviada por Deus. E o texto nos mostra isso, porque quando diz que Jesus é despertado, veja como Jesus resolve a questão da tempestade. Ele não ora ao Pai pedindo para que a tempestade pare. Ele repreende a tempestade. Verso 39, ele se levantou e repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te. Essa palavra repreende o vento é a mesma palavra usada para quando Jesus repreende demônios. Ele repreende o vento. Ou seja, Jesus discerniu que aquela tempestade era uma tempestade causada por demônios, enviada por demônios. Por quê? Porque Jesus está indo para Gadara. E para a gente entender a situação do mar que Jesus enfrenta aqui, a gente precisa então agora chegar no capítulo 5 e ler o capítulo 5, para a gente perceber como essa tempestade é uma tempestade que vem promovida como um ataque do reino de Satanás contra Jesus, contra os discípulos de Jesus, para impedir que Jesus chegasse em Gadara. Por que Satanás não quer que Jesus chegue em Gadara? Por que os demônios agem trazendo uma tempestade do nada no mar para impedir que o barco de Jesus chegasse em Gadara? Porque em Gadara há um homem possesso, em Gadara há um homem dominado por uma legião de demônios, há um homem escravizado a Satanás, há um homem que está sendo destruído por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Há um homem que está possuído por um espírito de violência, um espírito de morte. Espíritos que foram enviados para dominar a vida daquele homem e levar aquele homem a se matar. Eram espíritos de morte. Veja só o que o texto diz: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veja, logo que Jesus desceu do barco, saiu dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Então foi logo que Jesus saiu. Ou seja, os espíritos estavam ali, sabendo que Jesus estava indo para lá, sabendo que a ida de Jesus para lá iria trazer destruição para eles, porque aonde o reino de Deus chega, o reino de Satanás é destruído. Aonde a luz chega, as trevas acabam. Aonde o reino de Deus chega, a cura chega, a libertação chega, a salvação chega. E esse homem, ele é escravo há anos de Satanás, dominado por esses espíritos de morte. E o texto diz que esse homem, veja como ele é dominado por espíritos de morte. E o texto diz que esse homem vivia em meio aos sepulcros, ou seja, ele vivia em meio aos túmulos. Ele vivia no cemitério. E ele tinha espíritos que eram violentos, que o dominavam, espíritos violentos, espíritos de ódio, de raiva. O texto diz: e não havia quem conseguia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de pedras. Olha a situação desse homem. Terrível, dominado por espíritos de destruição, por espíritos de morte, por espíritos de violência, que tinham a tarefa de atormentá-lo. Ele não dormia.
Se você já teve uma noite de insônia, você sabe quão ruim é isso. Esse homem não dormia de dia e de noite, ele vagava pelos sepulcros chorando, gritando, clamando e se ferindo, se cortando com pedras, com lascas de pedras. Os demônios que estavam ali queriam destruir a vida dele. Fizeram dele um ser abjeto. Deformaram por completo a criação boa e perfeita de Deus. Aquele homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança, era um monstro, atormentado. E Jesus vai para Gadara para encontrar com ele, para livrá-lo, para libertá-lo. O Pai o estava buscando. Todos tinham medo desse homem. Ele era violento, atacava as pessoas. Mas o Pai olhou para ele, o Pai o viu com compaixão. E Jesus faz aquilo que o Pai está fazendo. Então Jesus vai para Gadara para se encontrar com esse homem. O encontro de Jesus com esse homem, os demônios sabiam que iria libertá-lo do poder maligno. E eles não queriam que Jesus chegasse lá. Então eles atacam Jesus com aquela tempestade, atacam o barco dos discípulos com aquela tempestade. O texto nos diz, ao avistar Jesus ainda de longe, ele correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Veja, a vida de Jesus, a presença de Jesus é um tormento para o reino de Satanás, aleluia, é um tormento para os demônios. Nós temos a vida de Jesus em nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, a vida de Jesus ressuscitado está em nós, então a nossa vida precisa ser um tormento para o reino de Satanás, precisa ser um tormento para os demônios. Nós precisamos todos os dias darmos um péssimo dia para o diabo, porque a vida ressurreta de Jesus está em nós. Ele diz isso, o texto explica que ele diz isso, pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem, espírito imundo. E ele não tinha obedecido. Isso era raro acontecer, hein? Jesus dá uma ordem para um espírito e ele não obedecer. E aí Jesus o interroga, qual é o teu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então não era, aí fica revelado aqui que não era apenas um espírito maligno que vivia na vida daquele homem, mas eram muitos espíritos malignos, uma legião de espíritos malignos. E o texto diz que os espíritos imploravam insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região, para fora da região de Gadara. Os espíritos malignos, eles vivem em ambientes que são propícios para eles. Esses espíritos são espíritos de morte, são espíritos que carregam a morte com eles. Eles não querem sair ali da região dos túmulos de Gadara. E aí o texto diz que enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Olha que coisa, como Jesus tem autoridade. Os espíritos malignos não podem fazer as coisas, eles não podem fugir aqui da presença de Jesus sem que Jesus permita. E aí diz o texto que Jesus permite que eles vão para os porcos. Num outro texto, paralelo a esse, os espíritos pedem para Jesus não os enviarem ao abismo antes da hora. Jesus permite que esses espíritos vão para os porcos porque o dia da condenação final dos demônios é o último dia. Jesus então expulsa o demônio daquele homem, mas permite que eles vão para os porcos, e quando eles vão para os porcos, o que acontece? A manada com cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção do mar e nele se afogaram. Ou seja, os demônios dominaram os porcos ficaram malucos e eles se mataram. Porque era isso que os demônios estavam fazendo na vida daquele homem. Eles estavam levando aquele homem à loucura para aquele homem vir a se matar.
Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Os demônios vêm para matar, roubar e destruir. E os donos dos porcos aqui, os que apacentavam os porcos aqui, ficaram assustados e correram para a cidade e contaram, né, para eles o que tinha acontecido. E o povo, verso 14, diz que correu para ver o que estava se passando ali. E quando eles chegaram, agora veja que maravilha, quando eles chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, o homem que não parava, o homem que andava dia e noite, inquieto, estava assentado, o homem que vivia nu, se ferindo, se cortando, estava vestido. O homem que vivia uivando, clamando, estava em perfeito juízo. E aí eles ficam assustados. Eles ficam assustados. Por quê? Porque eles não sabiam quem era Jesus, eles nunca tinham visto Jesus. Eu gostaria que você pensasse nisso. Veja, se tem um ser possuído por espíritos malignos, demônios, que estão destruindo aquele homem, e esse homem é possuído por espíritos de violência, e diz que as pessoas, ele agride, ele ataca as pessoas que passam perto dele, eles tentam prender essas pessoas, essa pessoa, mas ele vive arrebentando as cadeias, e ele vive agredindo e atacando as pessoas. Aí vem alguém que vence esses demônios, vence esses espíritos. O que os gadarenos fizeram? Como eles viram Jesus? Nossa, esse é mais forte do que aqueles que estavam nele. Eles reconhecem que Jesus é mais poderoso do que aqueles que estavam nele, mas eles não sabem se Jesus é do mesmo tipo, se Jesus... Lembra os fariseus? É pelo poder de Beelzebul que ele expele os demônios? E se esse homem tem um espírito que é pior do que esse que estava aqui? Ele é mais poderoso do que esse que estava aqui. Se for pior, e se ele ficar aqui e depois ele ficar bravo com a gente, irritado com a gente, e fizer conosco coisas piores, vamos mandá-lo embora. Então o texto nos diz que eles pedem para Jesus ir embora, eles estão assustados. Verso 16 diz: os que presenciaram os fatos narraram ao povo que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Eles não queriam que Jesus ficasse ali, eles não queriam por causa disso que eu expliquei. E se esse homem depois se tornar pior do que aquele que estava aqui, se ele é mais poderoso do que aqueles que estavam aqui, aqueles demônios, espíritos que estavam aqui, depois como nós vamos lidar com esse? Então por favor, vá embora. E Jesus ouve o pedido deles, e o texto diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos do imundo rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou. Então o homem que foi liberto queria seguir Jesus, queria ir com Jesus. E se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Mas Jesus dá uma ordem diferente para ele. Ele diz: não, você não vai seguir comigo por outro lado. Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Ou seja, aqueles homens estavam pedindo para Jesus ir embora porque eles não sabiam que Jesus era poderoso, mas não sabiam que Jesus era bom. Não sabia que, na verdade, o poder que estava em Jesus era o poder de Deus, operado pelo Espírito de Deus. Então o que Jesus pede para aquele homem fazer? Ele pede para aquele homem testemunhar a respeito dele. Vai para sua casa, vai para os teus, vai para a sua própria gente e conta para eles como Deus foi bom para você, o que ele realizou a seu favor, como ele teve misericórdia de ti. E aí o que ele faz? O texto diz que aquele homem partiu e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Ou seja, Jesus foi embora, o homem ficou lá, e ele foi por toda Decápolis, toda a região ali de Gadara, que era uma região de gentios, 10 cidades, ele vai por todas as cidades de Decápolis pregando: olha, eu era um possesso, eu estava dominado por espírito maligno, eles queriam me matar, eu fiquei assim, eu andava nu, gritando, tudo mais. Aí um homem veio ao meu encontro, o nome dele é Jesus, ele me abençoou, ele veio ao meu encontro, ele trouxe o poder de Deus me transformou, o poder de Deus me libertou, Deus foi misericordioso para comigo. Ele começou a contar quem é Jesus e o que Jesus havia feito por ele, que o reino de Deus havia chegado na vida dele, e o texto nos diz que as pessoas
que estavam antes apavoradas, elas começam a ficar maravilhadas, mas agora Jesus já foi embora. Então, eu quero terminar a live de hoje perguntando para você, que tipo de tempestade tem acontecido na sua vida? As tempestades que você tem enfrentado, elas são fruto, elas vêm de Deus ou elas têm vindo do inimigo? Elas vêm de Deus porque você está fugindo dele, ou elas vêm do inimigo porque você está indo na direção daquilo que Deus quer para a sua vida, e isso é uma ameaça para Satanás. Se você tem experimentado o poder de Jesus na sua vida, você tem proclamado isso para os outros, você tem dito isso para os outros. Jesus é poderoso e bom, um Deus poderoso e bom, um Deus que quer o melhor para mim, que quer o bem para mim. Veja, conte para os outros como Deus teve misericórdia de você. Quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás, não é Deus. Deus opera na nossa vida para nos transformar, nos libertar, nos abençoar. E se Ele envia uma tempestade para nós, é porque Ele sabe que nós estamos indo numa direção contrária à vontade dEle. E Ele sabe que andar contrário à vontade dEle é a pior coisa que tem para a nossa vida. Então eu quero terminar essa live chamando você, se você está andando no caminho contrário àquele de Deus para você, arrependa-se agora, em nome de Jesus, arrependa-se, diga para Ele: Senhor, me perdoe, eu não estou andando na sua direção, eu não estou andando no seu caminho. Veja, arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de direção, não é emoção. Você pode sentir-se emocionado, você pode chorar e isso ter a ver com arrependimento, mas você pode chorar e isso não ter a ver com arrependimento, tem a ver apenas com remorso. Se você chora porque você está fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus, mas você continua indo na direção contrária de Deus, o seu choro não é arrependimento. Arrependimento é você dizer: não é para cá, não é para Tarsis, não é para ali que eu tenho que ir, eu tenho que voltar e tenho que ir na direção que Deus quer que eu vá, mesmo que eu tenha que enfrentar tempestades que sejam enviadas pelo diabo, eu posso enfrentá-las, porque quando são enviadas por ele, eu posso dormir no meio da tempestade, porque o Pai está cuidando de mim. Oh, mais Espírito Santo, vem, Senhor. Enche-nos. Enche-nos. Queremos ir na tua direção para que a gente possa dormir no meio da tempestade. Porque no nosso interior estamos cheios da tua paz, na certeza e na convicção de que o Senhor está cuidando de nós. Queremos ser uma ameaça para o reino de Satanás. Queremos dar péssimos dias para o diabo, Senhor. Usa-nos. Usa-nos, ó Deus. Usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Eu falei que hoje ia ser bom, hein? Falei que ontem ia ser bom, hoje. Todo dia é bom, né? Eu gosto quando o Espírito Santo fala Deus, como diria alguns amigos meus. Deixa eu ver aqui quem entrou depois que eu já estava falando. Olá, Débora, Gondinho, bem-vinda. Olá, Ariane. A Denise teria dormido, amém, Denise. Olá, Norma, que bom que você conseguiu chegar, Norma. Olá, Lúcia, muito bom. Beijo pro Davi e pro Paulo, hein? Além de você. Olá, Antônia, bem-vinda. Sônia Casais, bem-vinda, beijo para você e para a turma aí da sua casa. Fala, William, que legal que você conseguiu estar hoje aqui também, cara. Muito bom, que Jesus abençoe sua vida. Amém, amém. Olá, Crevelari. Olá, Ju. Olá, Ju, que legal que você está aqui. Beijão aí para você também, os meninos, o Fernando. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda. Ó, o Davi hoje entrou aí. Fala, Davi, que legal, cara, que você está aqui com a gente.
Sabe que tem outros adolescentes, pré-adolescentes que assistem a live aqui, né? Serginho Neto, as meninas Ana Kelly. Olá, Eunice. Bem-vinda também. Olá, Cristina. Eu falei com você? Eu acho que eu falei, né, Cristina? Agora eu já não lembro mais. Ok. Muito bem, pessoal. Amém. Foi um tempo muito bom. Estou esperando você aqui amanhã às 18 horas, ok? Amanhã a nossa penúltima live da semana. Na sexta-feira, a última live é para perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida naquilo que eu estou falando, você tome nota para na sexta-feira você interagir, perguntando e eu respondendo para você. Beleza? Foi muito bom estar com você aqui, uma boa noite de descanso. Se você entrou e a live já estava acontecendo, eu quero lembrar você que assim que eu saio, você já consegue assistir a live aqui no Instagram da CP Vinhedo, ok? Basta você clicar lá na televisãozinha, né, do IGTV, ela já vai estar salva lá e você consegue ver toda a live desde o início, tá bom? Beijo no coração, fui!